direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sobre nós, Espírito de Deus, estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Eu queria convidar você neste momento, meu irmão, a erguer as suas mãos ao céu e a começar a declarar o reino de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Começa a declarar neste momento o nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o nome dele foi exaltado e não existe nada maior do que o nome de Jesus. Nós declaramos nessa noite cadeias sendo quebradas neste lugar. Declaramos o nome de Jesus sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa nação. Declaramos céus abertos aqui. Mais de ti, Senhor, mais do teu Espírito. Sopra em nós, Espírito de Deus. Sopra em nós, Espírito de Deus. Desce aqui de novo, Senhor. Desce aqui, Jesus. Que os céus fechados se abram, teu reino
céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Sopra aqui, Espírito de Deus. Sopra neste lugar, Senhor. Vamos declarar por meio desta canção que nós queremos ser melhores para o nosso amado. Queremos viver em santidade. Queremos alcançar a perfeição. Sermos parecidos com o nosso amado. O meu melhor quero te dar e mergulhar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Queremos mais de ti, Jesus, muito mais. O meu melhor quero te dar e derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Nós queremos te conhecer, Jesus, mais de ti. Coloque as mãos no seu coração neste momento e diga: Senhor, eu quero mergulhar muito mais. Eu quero conhecer o Senhor, não de ouvir falar, não de ler as Escrituras apenas. Eu quero te conhecer, ó Deus, por andar contigo, por ter um relacionamento contigo. Eu abro mão de tudo que me afasta do Senhor. Diga isso pra Ele. Eu abro mão dos meus sonhos, dos meus projetos, da minha vontade.
muito mais de Deus. Aleluia. Mais do teu Espírito sobre a tua igreja nesta noite, Jesus. Aleluia. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Queremos mais de Ti em nossas vidas, em nossos corações. Vem reinar, Senhor. Vem reinar sobre nós, Jesus. Meu Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Nosso Deus é o Deus de promessas, é o Deus que tem nos cercado de graça, de favor e de misericórdia.
Nós temos diante do Senhor, ó Deus, aprendido a Te servir, a nos importarmos com aquilo que é importante e a desprezarmos aquilo que não tem valor aos Teus olhos. Nós queremos Te agradecer pela obra do Teu Espírito em nós. Queremos estar cada vez mais alinhados com o Teu Espírito Santo, cada vez mais dedicados à Tua presença, cada vez mais inteirados da Tua Escritura. Queremos declarar nesta noite, ó Deus, não a nós, mas ao Senhor a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos declarar, ó Deus, que o nosso velho homem foi contigo crucificado e que tudo aquilo que existe em nós deve ser a nova criatura, sendo trabalhada para honrar e glorificar o Teu nome. Quero que o Senhor visite os lares que estão necessitando da Tua graça e do Teu favor, que a mão do Senhor se estenda sobre todas as famílias que precisam da Tua misericórdia, que precisam das obras remidoras, salvadoras, das obras libertadoras, Pai. Eu Te peço em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Sabemos que Satanás é contra todas as obras do Senhor Jesus. Sabemos disso. E nós precisamos, como o apóstolo Paulo diz, não ignorarmos os ardis de Satanás. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A importância de nós, além de termos ânimo, acreditarmos nesse êxito e nessa vitória e trabalharmos para que isso aconteça. Colossenses capítulo 3, versículo de número 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, quem é ressurreto aqui em Cristo? Amém? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com que fostes com os seus feitos, e vos revestis do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Podem assentar-se. Bom, o apóstolo Paulo diz aqui neste texto, ele fala sobre, em Romanos capítulo 6, sobre a ressurreição, que quando você entra na água batismal, a simbologia de você deitar na água e essa água cobrir você, você está morrendo para si mesmo, morrendo para o mundo. E quando você é levantado dessa água, você, numa simbologia de morte e ressurreição. Então você revive para uma nova vida, você revive para aquilo que Cristo comprou para você na cruz. Qual é a insistência e os projetos de Satanás? Inúmeros. Dentre eles, é impedir que a obra da ressurreição aconteça dentro de você. Ele diz, vós que já ressuscitastes em Cristo, ou seja, nós estamos vivos para uma nova vida. Vamos pensar, ele diz assim, vamos buscar as coisas que são de cima. Então, Satanás não quer que nós busquemos as coisas que são de cima, as coisas que são do céu. Ele quer que nós sejamos engodados, atraídos por este mundo e sejamos amarrados pelas cordas que há neste mundo. E aí ele diz assim, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando a minha mente é capturada pelo céu,
consequentemente, o meu coração, o meu temperamento e o meu comportamento vai trabalhar em andamento com o céu. Ou seja, o céu ministra, eu recebo e pratico. O céu ministra, eu recebo e pratico. Consequentemente, a minha jornada será progressista, consequentemente, minha alma será saudável, consequentemente, eu vou estar numa aliança abençoadora com Deus. Mas o que eu quero falar nesta noite é como Satanás trabalha para que a obra da ressurreição não seja eficaz na sua vida. O que é um crente que não tem a obra da ressurreição? Ele vive a morte do pecado original. Então, deixa eu explicar antes de nós começarmos. Um crente que não é ressurreto em Cristo e não vive uma nova vida, ele vive uma vida antiga e ele é aprisionado às coisas desta terra. As coisas da terra se tornam muito mais relevantes do que o céu. Seus sentimentos são muito mais elevados e fortes do que a ação do Espírito Santo. As palavras das pessoas e ações das pessoas são muito mais impactantes do que aquilo que o céu pode fazer, e assim continuamente. Então, dentro deste processo, essa pessoa ela vai morrendo a cada dia. Ela vem no culto, ela recebe uma porção de Deus, ela sai para fora e ela entra em contato com essa morte que é no mundo. O mundo está morto, diz Isaías. O mundo morre a cada dia. A terra murcha. Então, ela entra em contato com essa morte e ela começa a aderir a essa morte. E ela começa a ter desânimo, apatia, ansiedade. Ela começa num ritmo e num mecanismo de preocupação, de carnalidade. As palavras da sua boca começam a ter uma estirpe baixa. Os seus pensamentos começam apenas a ser concernente ao fracasso, à tristeza. Ela começa a ser uma pessoa sem esperança, sem alegria, sem um procedimento favorável e à altura daquilo que Cristo fez. Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Diga amém. Jesus está vivo. E Ele morreu e viveu para te dar uma vida e uma vida em abundância. Agora, o cristão que ele é ressurreto em Cristo e a mente dele está ligada diretamente com o céu, e ele pensa nas coisas do céu, ele tem uma ministração direta do céu para a sua vida. Então ele tem uma logística apropriada, ele tem um entendimento sobre as coisas do coração, ele consegue ver com clareza. Eu quero falar sobre isso. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre Pedro. Quero que você vá comigo em Lucas capítulo 22, só para você entender. Versículo de número 60, o que uma pessoa que não tem a ressurreição de Cristo dentro do seu coração, o que o diabo pode fazer com ela, tá? Então vamos olhar para Pedro. Pedro foi avisado antecipadamente daquilo que ia acontecer, não acreditou em Jesus, acreditou mais no que sentia. Esse é o mecanismo e o funcionamento normal de muitos seres humanos. Lucas capítulo 22, versículo de número 60. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. Isso já era a terceira vez que ele negava Jesus. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, o que aconteceu? Chorou amargamente. Tá, tudo bem. Jesus avisa ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Não, Senhor, não vou te negar, eu vou contigo até a morte. Acontece, ele falha, ele erra, ele nega Jesus. O que acontece com esse Pedro? Esse Pedro vai no sepulcro, esse Pedro tem contato com Jesus vivo. Esse Pedro fica sabendo de Maria Madalena que Jesus estava vivo. Esse Pedro recebe Jesus no lugar onde eles estavam, entrou pelas portas fechadas. Esse Pedro vê Jesus comendo e bebendo junto com eles depois de ressurreto. Mas ele não tinha dentro dele a obra da ressurreição. Por quê? Arrisca um palpite aí com seu irmão, enquanto você abre a sua Bíblia em João capítulo 21. Pedro passou por várias experiências com Jesus vivo. Várias experiências. Maria Madalena, ele foi a sepulcro, João correu mais rápido, tá? Mas ele viu os lençóis, o lenço.
Ele participou de uma refeição com Jesus vivo, porque ele não tinha a obra da ressurreição dentro dele. Às vezes você vê um cristão, e ele toma ceia, e ele participa de todo o movimento da instituição eclesiástica, e ele canta, ele adora, ele levanta a mão, ele lê a Bíblia, ele tem um coração sincero, só que ele não tem a obra da ressurreição. Você percebe que dentro dele existe sempre uma reticência. Eu vou explicar para você bem direitinho para você entender. Quando você confia em você, e você é decepcionado por essa confiança equivocada, se você não transferir essa confiança para Cristo, você vai ficar ressentido. Você vai ficar reticente. Ou seja, você não vai ter fé para usar, fé para crer, fé para acreditar. Tudo na sua vida será em fragmentos ou em partes, ou em porcentagem. Por quê? Porque você acreditou em você. Você creu no seu potencial. Tá? Você confiou no seu taco e você falhou. E ao invés de você colocar essa confiança na obra de restauração em Cristo, que foi o que ele fez aqui no capítulo 21, que Jesus fez com ele simplesmente ficou ressentido porque falhou. Então, quando o cristão, ele tem esse ressentimento em movimento dentro dele, o que ele vai fazer? Ele vai ter algumas insistências muito pequenas do mesmo movimento. Ele vai continuar acreditando em si, em porcentagens. Ele vai continuar duvidando de Deus em porcentagens. Ele vai continuar fazendo as coisas do jeito dele, em porcentagens, muitas vezes imperceptível. Mas quem está por trás de todo esse romaneio, de todo esse manejamento? Satanás. Por quê? Porque a culpa pelos erros passados não foi sanada. A culpa dos erros passados só é sanada a partir do momento que você deposita toda a sua confiança em Jesus Cristo. Enquanto houver qualquer fragmento de confiança em ti mesmo, a culpa não foi sanada. Você terá crises de potencialidade, crises de indignação, crises de poder e retrocessos. Sua alma ficará nesse vai e vem. Crises de poder, retrocesso. Crises de poder, retrocesso. E quando você fizer esse movimento de retrocesso, não será uma ação de humildade, de arrependimento. Não. Será uma ação de baixa autoestima, será uma ação de fragmentação e será uma ação de desnutrição anímica. Está complicado hoje, né? Está complicado? Está complicado. Se você soubesse como que sua alma é complicada. Você vê, a sua alma é tão complicada, nem assim Satanás desiste dela. Nem assim Satanás. Satanás devia falar, eu estou cansado dessas almas, desses crentes aí, ó. Eu não quero mais saber disso aí, não. A nossa alma é tão complicada e mesmo assim Satanás não desiste dela. Vamos simplificar, então? Então vamos lá. Quando você, como um cristão normal, todo cristão tem a crise de potencialidade, de acreditar em si mesmo. Eles acham que são donos do poder de Deus. Eles cometem falhas. Eles precisam de uma obra de restauração, onde eles vão aprender a confiar em Deus absolutamente. Enquanto eles não fizerem isso, eles vão continuar exercitando o seu potencial, sua vontade, e vai ficar nesse vai e vem. Vai, fracassa. Vai, fracassa. Vai, fracassa. Aí você pergunta, até quando a minha alma aguenta? Não sei. Não sei até quando a sua alma aguenta. Então, o que é indicado pela Escritura? A obra da ressurreição é você entender o seguinte, todos nós somos falhos, todos nós cometemos erros, e não ter isso aqui, ó, essa elevação. Olha como eu canto, olha como eu prego, olha como eu sou importante, olha como eu sou inteligente. Não ter esse movimento. Se você tiver esse movimento aqui, dentro de você, você vai cair. E nessa queda,
vai ter essa questão desse processo. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então é melhor não subir do que descer. O que acontece com Pedro? Pedro, Jesus olha para ele assim, você vai me negar? Não vou. E ele negou, ele ficou chateadíssimo. Subiu, desceu. E o que aconteceu? Ele viu Jesus ressurreto, mas não conseguiu confiar. Ele não conseguiu depositar em Jesus a sua falha. O que ele fez? Olhou para os discípulos e disse assim, vamos pescar. Voltou lá atrás. Vou pescar. Mesmo sabendo que Jesus tinha ressuscitado. Mesmo sabendo do chamado dele. Ele estava desistindo de si mesmo. Desistindo do próprio chamado. Precisava alimentar a família, não sabia o que fazer. O que eu vou fazer? Vai orar, vai buscar a Deus. Vai falar com Deus. Então Jesus o visita na praia. E Jesus olha para ele e faz a grande pergunta para ele. Jesus veio naquela praia para restaurar Pedro. Por quê? Porque Pedro precisava ter a obra da ressurreição dentro dele. Pedro precisava livrar-se daquela culpa. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua culpa que você traz, sendo ela PMG ou PP, ela é uma minadora de forças. Toda culpa é algo que te puxa para trás. Toda culpa. Existem pessoas que o perfil dela é dizer, mas se naquela época eu tivesse feito isso, ou quantos anos já se passaram? Já foi. De vez em quando ele pensa, meu Deus, mas se eu soubesse, se eu tivesse, se eu pensar, já foi. A culpa, independente se ela é P, G, M ou GG ou PP, ela vai te puxar para trás. Ela vai te dar um comportamento desanimado. Ela vai minar as suas forças. Por isso você precisa ter a obra da ressurreição dentro de você. E o que é a obra da ressurreição? Jesus me perdoou, vírgula, não ponto. Eu me perdoei, ponto. Entende? Por quê? Porque se você não tiver esse auto-perdão, e o que é o auto-perdão? O auto-perdão depende do quê? De você reconhecer que todo mundo erra, que todo mundo falha. Eu tenho compaixão de crente que ele é legalista. Ele olha para as pessoas com aquele olhar altivo. Eu fico pensando, gente, quando essa pessoa pecar e errar, porque como diz João, não tem quem não erre, quem não peque. Quando essa pessoa errar e pecar, o que vai ser dessa alma? Ou ele vai fingir que não aconteceu nada, vai ser um mercenário, um fariseu, ou ele vai se acabar. Por quê? Porque são pessoas que não sabem lidar com a realidade. Nós somos humanos, isso não é problema para Deus. Nós somos falhos, isso não é problema para Deus. Entendeu? Agora a questão é nós sermos perdoados e nos perdoar. Essa é a questão. A questão é o auto-perdão. E o auto-perdão depende do quê? Depende da sua ótica exata sobre a humanidade. Quando Jesus chama Pedro, Jesus sabia tudo que Pedro ia fazer, mas não tinha problema. Não tinha problema. Irmãos, os piores pecadores que existem dentro da igreja é aqueles que não se acham pecadores. Esses são os piores. Os piores falhos na igreja são os legalistas. O dia que os segredos dos corações deles foram revelados, é que não vai arrepiar os cabelos, mas vai dar para arrepiar os cabelos. Por quê? Porque Jesus disse que os pecadores, as prostitutas, entrarão primeiro no reino dos céus do que os legalistas. Por que existe isso? Por causa disso, de ficar escondendo o pecado. Agora, Pedro errou? Errou. Mas tudo bem para Jesus, Jesus já sabia. Agora, não tudo bem para Pedro, por quê? Porque ele estava envergonhado, ele estava frustrado. Porque ele se achava capaz, mas não era. Sabe, às vezes nós nos achamos, é isso que dá vantagem para Satanás. É a nossa besteira desse orgulho, é a besteira dessa culpa. Isso dá vantagem para ele. É você chegar para Deus e dizer, Deus, eu errei, preciso de perdão de 3 maneiras. Eu preciso entender que o ser humano tem que me perdoar, é obrigação dele. O Senhor me perdoa e eu tenho que me perdoar. E não ficar pensando no que os outros estão pensando, porque senão você vai ficar maluco.
Te interessa o que os outros estão pensando? Não. Por quê? Porque não interessa. Para você não interessa. O que te interessa? O que interessa é o que passa na sua cabeça, o que passa no seu coração. O que interessa é o que você está fazendo com a sua vida. O que interessa é o que você quer de Deus. O que interessa é o que você busca a Deus. Então a primeira obra da ressurreição é você se livrar do seu passado, da sua culpa. Entender que você não errou uma vez, você vai errar 2, vai errar 3, vai errar 4, até aprender. Entendeu? Quais são as pessoas que mais erram? As imaturas. Por quê? Porque as imaturas não têm tanto amor próprio. As pessoas que menos erram são as maduras. São as que têm amor próprio. Quanto mais amor próprio você tiver, menos você vai errar. Mais inteligente você vai ser. Quanto menos amor próprio você tem, mais você vai errar. Por causa da imaturidade. Amor próprio, que é o segundo mandamento, amadurece. João capítulo 21, versículo 15... Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Estou chateado. Tristeceu. Já não estava bem, né? O humor dele já não estava bem. Jesus já tinha ressuscitado, Jesus estava ali na praia, ele já não estava bem, para entristecer daqui para ali. Quem não tem a obra de ressurreição, que é a primeira obra, que é te livrar da culpa do pecado, da condenação do pecado. Tem gente que Jesus já perdoou o pecado, ele continua se culpando, com fragmentos de culpa. Tristeza, qualquer coisa se entristece. Uma pessoa faz de uma ofensa, entristece. Uma pessoa faz uma outra coisa, entristece. Por quê? Porque a tristeza já está ali. É só aguçar ela. Entende? Jesus morreu e ressuscitou para dar a você a obra da ressurreição. Mas Satanás é contra isso. Satanás quer que você continue culpado. Satanás quer que você continue se condenando. Ele quer que você continue acreditando que você pode. Você não pode. Conjuga: eu não posso, tu não podes, ele não pode, nós não podemos, vós não podeis, eles não podem. Qual é o problema de não poder? Nós não podemos ficar de pé sozinhos. Nós não conseguimos acertar sozinhos. E tudo bem. E tudo bem. Entende o que é libertação? O que é Satanás levantar-se contra? Tá. Você não teve sustentabilidade, você não teve investimento, mas agora você tem. Agora você tem, o céu investe em você. O céu acredita na obra expiatória de Cristo dentro de cada um de nós. O céu acredita na obra de ressurreição de Cristo, onde nós sabemos que Ele vive e precisamos nos perdoar, precisamos nos livrar do passado. O que mais Satanás gosta é quando ele te lança em face os seus erros e você fica triste por causa disso. Você vai ficar triste por quê? Se Cristo te perdoou. E ele disse assim: Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro sabia que Jesus vivia, mas ainda não tinha a obra da ressurreição dentro dele por causa da culpa. Ele não sentia alegria por Jesus estar vivo. A alegria por Jesus estar vivo era fragmentada, era parcial. Por quê? Porque Jesus estava vivo e ele negou o Cristo, o Senhor dos senhores, que agora vivia. Você imagina a culpa deste coração? Não. Você só sabe da culpa do seu. Por que você se culpa? Por que existe culpa? Porque a culpa domina. Porque a culpa tem uma predominância. Porque atrás dela tem Satanás. Eu quero que você vá comigo em João capítulo 20, aí pertinho. Eu quero falar da obra da ressurreição na vida de Tomé. Tomé não estava com os discípulos quando Jesus aparece. E os discípulos diziam: Jesus está vivo. E Tomé não acredita por causa da incredulidade.
Quando você não tem essa obra de vida de Cristo aqui dentro do seu coração, você tem dificuldade de acreditar naquilo que Cristo pode fazer por você. A incredulidade é uma obra constituída pelo nosso coração e por Satanás. A incredulidade nunca acontece sozinha. Sempre Satanás está por trás, para nos induzir a não crermos. E o porquê que a incredulidade prevalece? Por causa da personalidade. Existem pessoas que ela tem uma luta enorme contra o mundo, contra o Satanás, mas ela tem uma outra luta também muito difícil, é contra a própria personalidade. Por exemplo, quais são as pessoas mais propícias? Eu não falo de Tomé agora, mas eu falo da nossa situação contemporânea. Quais as pessoas mais propícias a serem incrédulas? Vamos lá, vamos analisar. Eu vou começar, não por ordem, mas alternado. Pessoas que têm a confiança naquilo que têm. Confiança dela está no dinheiro, ela tem apego. A confiança dela está na família, a confiança dela está no casamento. Essa pessoa tem dificuldade de ter fé. E você lembra da mulher do fluxo de sangue? Somente depois que ela perdeu tudo, ela conseguiu uma fé que tirou virtude do Senhor Jesus. Segundo ponto. Quais são as pessoas com dificuldade de ter fé? E são propensas à incredulidade, pessoas feridas, machucadas. É normal no seu convívio com Deus, até que você alcance uma maturidade, você fazer uma transferência, você ter uma parte do seu relacionamento com Deus que é similar a relacionamento com pessoas. Então é normal você confundir as coisas. Então você que às vezes traz muitas feridas, muitas machucaduras nos relacionamentos com pessoas, é normal que você fique meio assim no seu relacionamento com Deus. O que mais? Pessoas que têm uma autoestima equivocada, muito elevada. Todos nós temos que ter amor próprio, correto? Mas quando nós temos um amor próprio elevado, nós temos dificuldade de sermos críveis, de acreditarmos em Deus. Por quê? Porque quando nós temos essa autoestima elevada, nós acreditamos muito naquilo que nós podemos. Deu para você entender? E se eu falasse aqui de constituição para a incredulidade, ficaria aqui horas falando. Mas esses são os pontos principais. Tomé não conseguia crer que Jesus estava vivo. E existem pessoas que têm dificuldade de manter essa vida de Cristo operante dentro dela. Satanás quer que você seja uma pessoa incrédula. E para ser incrédulo não precisa negar a fé. Ele não negou a fé. Ele não negou Jesus. Ele só não acreditava que Jesus estava vivo. Muitas vezes você é incrédulo. Quando? Não vou orar por isso não. Vai demorar muito, vou fazer do meu jeito. Não. Isso é incredulidade. É quando você tenta fazer as coisas do seu jeito porque você tem preguiça de colocar aquilo em oração, porque você sabe que vai exigir de você. Isso é incredulidade. A Bíblia diz assim em João capítulo 20, versículo 24, ora Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois estavam outra vez. Deixa eu perguntar uma coisa para você. A Bíblia diz que fé tem tamanho. E tem quantidade. Você poderia falar agora o tamanho da sua fé, de 0 a 10? Qual o tamanho da sua fé? Não, para ti mesmo, não é para ninguém que você vai falar. Você vai falar para ti mesmo. Qual o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Qual é a base da fé? A base da fé não é conquista. Não é o que você ganhou por meio dela. A base da fé é a sua comunhão com Deus. Você precisa de fé para fazer muitas coisas, mas nada exige mais fé de você do que negar a si mesmo.
Nada exige mais fé de você do que morrer a cada dia. Então, como você baseia a quantidade da sua fé? Pela possibilidade e oportunidade que você tem de morrer, de negar a si mesmo. Negar a sua vontade, negar o seu jeito, negar o seu sentimento. Opa, eu estou errada. Isso aqui é inveja, isso aqui é ciúmes. Opa, isso é fé. Isso é fé. A fé, a base dela e a exigência dela, e como você mede a sua fé, é o quanto você nega a ti mesmo, é quanto você renuncia a si mesmo por amor a Cristo. E a Bíblia diz assim, versículo de número 26, chegou Jesus estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê aqui as minhas mãos. Chega a tua mão, põe no meu lado e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Porque você viu, você creu, Tomé? Bem-aventurado quem não viu e crê. Eu falei um pouquinho sobre essa obra de Satanás contra a ressurreição. A ressurreição de Cristo nos dá fé. Nos alimenta com a fé. Cristo ressuscitou para que fôssemos santificados e que pudéssemos ter uma vida de fé. Essa é a obra da ressurreição. Mas Satanás quer levar-nos a uma vida de incredulidade. Eu quero falar o último ponto, eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 24. Jesus está vivo? Sim ou não? E Ele está vivo dentro do seu coração? Amém? Você vive a ressurreição de Cristo? Amém? Esqueceu da culpa, esqueceu do pecado, não fica olhando para as pessoas segundo os defeitos dela. Jesus está vivo, vivo. Segundo, você tem fé em Cristo, fé na obra remidora. Jesus estava vivo, já havia ressuscitado, e havia alguns discípulos na estrada de Emaús. E eles disseram com a própria boca deles, tudo bem que algumas mulheres e alguns discípulos dizem que ele vive. Eles haviam ouvido a boa notícia, mas não tinham crido. Eu acho, quando Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, e vós já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Quando nós estamos vivos em Cristo, nós nos despojamos do velho homem e nos revestimos do novo, que é criado segundo a semelhança e a imagem do Cordeiro. Esses discípulos estavam indo para Emaús, e a Bíblia diz que Jesus aparece no meio deles. E em Lucas capítulo 24, 23, Lucas 24, versículo 14, iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, versículo 14. O que você vê aí de uma pessoa que não tem a ressurreição de Cristo eminente dentro de si? Só nesse versículo 14. O que você vê? Eles iam conversando. Eles estavam cheios do quê? De dúvidas e de questões. Será que ele ressuscitou? Será que ele é o Messias? Será? A dúvida é de Deus? A dúvida é de Deus? Não. Quem tem que tirar a dúvida do seu coração? Quem tem que tirar a dúvida do seu coração? O Espírito Santo. É Ele quem tem que tirar as dúvidas. Ele é o único capaz e combatente contra todas as dúvidas e incertezas. Se você é uma pessoa volúvel, instável, corrija isso. Se você é uma pessoa que está de mau humor e você deixa isso transparecer para o lado de fora, isso é instabilidade. Ninguém tem culpa do meu mau humor. Eu levanto todos os dias da mesma maneira? Não. Mas eu não vou deixar uma outra pessoa chateada porque eu não estou bem. Eu sou uma pessoa responsável pelos meus sentimentos. Aí você não acorda bem, você joga em cima de mim para eu não ficar bem também. Então você está sendo um mensageiro do diabo e não de Deus.
Existem pessoas que levantam de mau humor e o prazer dela é contaminar as outras pessoas. Isso aí é peste perniciosa. Se você não levanta bem, problema é seu. Se eu não levanto bem, problema é meu. Eu sou responsável pelos meus sentimentos. Eu não vou perturbar a cabeça de ninguém. Eu não vou chatear ninguém com o meu mau humor, com eu não estou bem. Dúvidas e incertezas você tem que tirar no altar do Senhor. Eles iam caminhando e conversando entre eles, trocando dúvidas. Trocando dúvidas. As suas incertezas, as suas dúvidas, os seus problemas, é Deus quem resolve. Outra característica, versículo de número 15. Aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. Meu Deus, que pobreza. Que pobreza. Eu acho o cúmulo da pobreza um crente deixar o outro dirigir a vida dele. Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou para que você tenha um dirigente. Qual é o nome dele? O Espírito Santo. Jesus disse, e ele vos guiará em toda a verdade. Eu acho o cúmulo da imaturidade. Pessoas cristãs deixarem se influenciar por outras pessoas. A maior prova que você não tem Deus, a maior prova que você não escuta o Espírito Santo, é você permitir que pessoas te influenciem. Eu acho isso um absurdo. Por quê? Porque o diabo usa pessoas. Nós precisamos ter esse afinco aqui na Escritura. É Deus, e é Deus, e é Deus. Eu vou fazer uma oração e um jejum para Deus me responder. Que isso? Que isso? Eu vou jejuar para Deus me responder. Responder o quê? O que você quer? Que resposta que você quer de Deus? Se você está jejuando para uma resposta, já é não. Já é não. Porque aquela palavra, aquela escritura tem tudo revelado. E se você não está conseguindo entender o que Deus está falando com você, é porque você está com um embaraço emocional. Você sabe para que é jejum? Você sabe o objetivo do jejum? Sabe? Bom, primeiro o jejum verdadeiro é Isaías 58, que todos os crentes deviam fazer. É o Isaías 58, é o jejum do comportamento. Agora, você quer jejuar de comida? Fazer voto, sei lá, de não comer isso, não comer aquilo, não comer aquilo outro? Qual é o seu objetivo? O objetivo do jejum qual é? Vencer miríades infernais. Essa casta só sai com jejum e oração. Outro propósito de jejum, vencer a sua própria carne, seus próprios desejos, sua própria volúpia. Esta palavra, disse Deus a Moisés, ela não está escondida nem debaixo da terra, nem em cima do céu, mas ela está aberta para vocês saberem a minha vontade. Se você faz jejum para saber a vontade de Deus, já é não. Entende? Saiba jejuar. Quer jejuar, vai jejuar, mas jejua direito. Jejua para combater demônios, espíritos malignos. Jejua para combater a sua carne, o seu ego, o seu eu. Agora, versículo de número 15. E eles iam perguntando um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16, mas os olhos deles estavam como que fechados. Quem não tem a obra de ressurreição tem o olho fechado. O que é obra de ressurreição, pastora? É você acreditar que Jesus Cristo está vivo, assentado à direita de Deus, intercedendo por você. É você acreditar que Jesus está vivo e vai voltar. É você acreditar que a vida de Jesus Cristo é operante dentro de você, trazendo fé, autoridade, ousadia, vencendo as obras do diabo. É você acreditar no poder do Espírito Santo derramado por um rogo do Senhor Jesus. Isto é ter Cristo ressurreto. É você ter alegria, é você ter posicionamento, é você usufruir, é você ter uma vida de santidade e negação a ti mesmo. Isso é ter o Cristo ressurreto dentro de ti mesmo. E eu ficaria aqui falando a noite toda sobre Cristo e sua ressurreição operante dentro de nós. Paulo diz, pensai, buscai as coisas que são de cima e traga para a terra.
Traga a vida de Jesus, traga o poder de Jesus, traga a autoridade de Jesus, onde você for, autoridade sobre a sua carne, autoridade sobre principados, autoridade sobre obra das trevas. Você não pode mais continuar da maneira que você está. Jesus Cristo está vivo. Você não pode mais continuar sendo vencido por costumes, padrões e hábitos como maledicência, avareza, inveja e ciúmes. Jesus Cristo está vivo. Você não pode mais ser vencido por coisas ruins e malignas dentro do seu coração. Jesus Cristo está vivo. Entenda isso, que é a vida de Cristo dentro de você. Ele diz: eu e o Pai viremos para vocês. Ou seja, eu vou ressuscitar e vou voltar e vou fazer em vocês morada. Quem mora em mim não é um Cristo que está morto. Quem mora em mim é um Cristo vivo. E Ele quer se manifestar. E a Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados. Que tristeza quando o cristão tem o olho fechado. A Bíblia diz assim, versículo 17, e ele diz: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e porque estáis tristes? Olha para o seu irmão, vê se ele é triste. Tadinho, né? Tanta preocupação, não é verdade? Ter que sustentar a família, não é? Tem tanto problema, não é mesmo? Você sabe quem sustenta a sua família? É Deus. Não é seu patrão, não é seu dinheiro, não é seu trabalho. É Deus. Deus usa os meios. Deus usa os meios. Mas Deus é o agente. Eu vou dizer uma coisa para você. O seu problema está na estatura da sua fé. Se você reclama, de três uma: ou você é murmurador, ou você não tem feito uso das ferramentas que Deus tem te dado, ou você quer chamar atenção para as pessoas acharem que você é um pobre coitado. Diga para o seu irmão as três causas de você achar que o seu problema é maior do que você. Ou você é um murmurador, que você gosta de reclamar mesmo, é de carteirinha. Todo ano você vai lá no inferno atualizar ela, põe aí para o ano de 25. Ou você não está fazendo jus a todo investimento da parte de Deus, ou você quer chamar atenção. Tem gente que gosta de chamar atenção, não tem? Se sentir vítima, coitado. Diga assim: eu gosto de ser forte. Eu também. Está doendo? Tá, mas eu aguento. Está difícil? Tá, mas eu aguento. Porque nada é maior do que você pode suportar. Diga esse versículo para o seu irmão. Não, mas é o versículo, eu só resumi ele. Como é que é o versículo? Como é que é o versículo? Deus não vai permitir que nada esteja acima ou além das suas forças. Nada. Então, se você acha a situação maior que você, de três uma: ou você é murmurador de carteirinha, ou você não faz uso das ferramentas, porque o investimento do céu é ferrenho na sua vida. Ou você está precisando de umas férias, de um aconchegozinho. Quantos mimos. Eu nunca tive mimo desde a minha infância e eu não gosto de mimo. Não gosto de mimo. Não gosto. É meu, se você gosta, o problema é teu. Eu não gosto de mimo. Eu não gosto. Porque já existe em mim uma natureza que não é boa. Se você mimar eu, então, meu irmão, eu estou perdida. Eu não vou servir para o general. Eu preciso servir para o general. Preciso servir para ele. Ele passa em revista o seu exército de guerra. Tudo que veio até você, você suporta. Jesus olha para eles, depois deles dizerem: mas algumas irmãs e disseram que ele vive. Jesus diz assim, versículo 25: ó nécios, diga para o seu irmão o que é nécio. Eles tinham dois problemas. O que é nécio?
tolo, tolice, meninice, honestos e tardos de coração. O que é um coração tardio? É um coração que não está alinhado no relógio de Deus. Ou seja, Jesus já está trabalhando, Ele já está fazendo, e eu lá estou ainda lá no início do diagnóstico. Jesus já está fazendo, Ele está trabalhando, e eu estou lá no início do problema. Honestos, tolos e tardos de coração, para crer naquilo que Deus está fazendo. Deus está trabalhando, e o seu coração precisa estar alinhado com o relógio de Deus. O que te habilita isso? A sua fé. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu confio, eu acredito, eu creio, eu acredito. Vai passar, eu creio. Diga amém. Jesus diz: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. A obra de ressurreição é uma obra que poucos crentes buscam. Mas o apóstolo Paulo diz que nós temos que buscar, porque nós estamos alinhados ao céu. Como Pedro, livre-se da culpa. E de todo esse processo de subida e descida, mantenha um alinhamento. Em primeiro lugar, a soberania de Deus, a maioridade de Deus, primazia, primado absoluto. Nós em segundo lugar. É bom estar em segundo lugar. Segundo, cuidado com a incredulidade. Cuidado com os dardos inflamados de Satanás. Deus é maior que tudo. Deus é poderoso e está acima de todas as coisas. Ministra o seu coração. Coração, nem um fio de cabelo da minha cabeça cai, se não for pela operação dele. Ministra para a sua alma. Como o salmista Davi dizia: ó minha alma, volta para o teu repouso. Confia nele. Se estiver difícil, peça graça. Senhor, me dê graça. Senhor, me dê forças. Senhor, me dê forças. Eu preciso ter a obra do Cristo vivo dentro de mim. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo. E por isso não existe culpa, poder de culpa. Não existe retrocesso. Eu não tenho prazer naquele que recua, mas naquele que persevera para a conservação da alma. Fé. Eu quero que você diga para o Senhor que você crê nele, que você confia nele. Satanás é contra a obra da ressurreição. Os discípulos na estrada de Emaús estavam confusos. Sabe, ninguém te fortalece. Sabe, ninguém sana as tuas dúvidas e questões. É somente o Espírito Santo que faz o seu coração ser convicto. A Bíblia diz que eles estavam tristes, de olhos fechados. Deixa o Espírito Santo abrir os teus olhos nesta noite para a obra remidora, completa de Cristo. Cristo está vivo dentro do seu coração, dentro do meu coração, e Ele vai voltar para nos buscar. Esta é a nossa viva esperança e a nossa alegria. Jesus está vivo. Ele está vivo. Aleluia. Nós servimos a um Deus vivo. Não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós nos rendemos diante do Senhor e nós queremos ter essa obra de vida, de ressurreição,
Quem sabe você diz nessa noite: mas Deus, eu estou passando um momento muito difícil. O Senhor está dizendo para você: mas eu já estive neste lugar, porque eu vou adiante de ti, endireitando caminhos tortuosos, quebrando portas de bronze, despedaçando ferrolhos de ferro, para dar a você os tesouros escondidos. Jesus já esteve nesse lugar. Se você nessa noite vive em processos de culpa, de ressentimentos ou de elevação, peça para o Espírito Santo: me converta. Eu quero ser como o salmista Davi, me abrigar à sua sombra, debaixo das tuas asas e no teu esconderijo. Quero ser tão pequeno, Deus, tão pequeno que busque o teu abrigo. Quero livrar-me de toda dúvida, de toda questão que existe dentro de mim. É o que eu preciso. Quero me livrar de toda incredulidade, de toda tristeza da minha alma. Eu não quero ser uma pessoa tola e nem tardia. Eu quero ter o meu relógio espiritual e emocional alinhado com o do céu. Jesus está vivo. Eu quero que você que está na campanha de 7 sextas-feiras, ou você que quer começar nesta noite, gostaria que você viesse aqui à frente. E eu quero que você coloque diante do altar do Senhor esse seu problema, essa sua necessidade. Um dia será chamada de bênção. Um dia será chamada de resposta. Um dia será chamada de milagre. E seja fiel. Seja fiel às circunstâncias das quais Deus coloca você. Deus nos prova. Ele prova o nosso caráter, a nossa integridade, a nossa fidelidade, a nossa confiança nele. Então diga para o Senhor nesta noite: Senhor, eu sou fiel. Não tenho nada para te oferecer. O que eu tenho é um coração fiel. É um coração determinado a crer, a confiar e a depender. Eu quero a maturidade dos gigantes, dos heróis da fé. Eu quero a sobriedade dos heróis da fé. É isso que eu quero, Deus. Eu quero deixar as meninices ao meu redor e seguir uma jornada única, confiante. Você que está aqui à frente, diga assim comigo: meu Deus, eu apresento diante do Senhor a minha situação. Amanhã ela será o meu milagre. Mas enquanto isso, eu quero falar sobre a minha fidelidade, sobre o meu compromisso com as obras do Senhor. Eu não sou como aqueles que desprezam quando está caótico, quando está vazio. Eu sou aquele que está para profetizar, para declarar tua misericórdia, tua graça, teu favor. Eu quero o Senhor me dirigindo em todas as situações, em todas as circunstâncias, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Eu quero que todos vocês fiquem de pé. Quero que você levante sua mão direita para o alto. Diga assim: que o poder da palavra de Deus desça sobre a minha vida, trazendo libertação para minha família e para mim. Que eu de forma alguma venha ceder aos ataques, aos ardis e às setas malignas. Eu declaro o poder da palavra libertador sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço no seu irmão, vá em paz. Você que quer oração, pode ficar aqui à frente, os irmãos vão orar por você.